ele é um churrasco que foi feito o seguinte: eu tinha armado com o André Carlúcio e com o César Romero, a gente se Aham. encontrar e queimar uma carne, porque a Juventude FM foi vendida. E a gente tava. Eu tenho um pouco. A gente perdeu um pouco de contato. Falei, cara, tem que sentar todo mundo, queimar uma carne. Aí começou a rolar a conversa. Podia chamar todo mundo, fazer um churrasco com os locutores de Além Paraíba. Vai acontecer agora domingo, se Deus quiser. E um dos nomes lembrados foi o Braga Júnior. O povo não esquece Olha, eu do. fico muito feliz por essa lembrança. Você me contactou, né? César Romero, tive o prazer de trabalhar com o César. Eu fui operador do César Romero, Fala só que entendeu? coisa, né? Durante muito tempo. Depois ele foi para a Rádio Pirapitinga, né? Junto com o Jorge Torres. Eu e o Pelezinho, que entramos no lugar deles como locutores lá na Rádio Cultura, né? Uhum. Olha, seria muito gratificante encontrar os amigos, mas infelizmente, por conta da vida corrida que a gente tem aqui, né? Eu, além da Rádio Roquete Pinto, eu tenho uma outra atividade que eu desenvolvo aqui em Maricá, e então fica muito difícil. Mas eu tenho certeza que vai ser um encontro maravilhoso lá. Leva aí o meu abraço a todos esses profissionais do rádio, da comunicação aí, aí de Além Paraíba. Valeu, querido. Agora eu vou começar com a clássica. Como é que você foi parar no rádio, meu jovem? Você tava lá no Morro da Conceição, tropeçou lá, caiu lá embaixo na rua, caiu dentro da Rádio Cultura. Como é que foi essa história sua? Recentemente, né, eu estava vendo uma entrevista, né, um podcast do Edel, Uhum, lá com o Fernando Bambu, uhum, e ele contando a história da Rádio Cultura, né? E a gente, na época, antes de entrar para a rádio, eu tinha feito Senai, né? Fiz o Senai, saí do Senai, trabalhei também no Jornal Agora com a Marília e tal. uhum, Mas a gente fazia parte do grupo Teatro Experimental Quilombo, hum, né? Que diretor o Paulo Rocha, né? Nosso uhum, saudoso amigo Paulo Rocha. uhum, E o Edel começou a, né, pegar esse pessoal do Paulo Rocha. O Paulo já estava fazendo rádio, ele já estava lá na Rádio Cultura. Depois do Paulo entrou o Beto, que é meu primo, né? Que é aí do Morro da Conceição. O Beto agora é militar aposentado. Ele uhum. entrou também na rádio para trabalhar lá com o Reinaldo Tavares, né? No jornalismo, né? E logo em seguida teve uma vaga de operador. Teve uma vaga de operador, eu fiz o teste, mas na época tinha um outro rapaz lá que estava precisando, era casado e tal, ele passou, foi logo no carnaval, logo no início, no carnaval, mas ele não ficou. Quando ele não ficou, o Edel me chamou. Aí eu fiquei. Mas assim, entrei, né, em 1987, em março, né, de 87, aí entrei para a Rádio Cultura, mas para pegar 7 horas da manhã, um programa do Jorge Torres. Uhum. Primeira coisa que você entrava, né? Você aprendendo, né? Quem ensinava era o Zé Guilherme, o saudoso Zé Guilherme, não, irmão do Reinaldo. Aí você tinha que você aprendendo todo nervoso, aí você tinha que operar o jornal das 7 horas na voz do Edel. Olha o desespero que Logo, era, imagina. logo na voz do Edel. Aí o Zé Guilherme te ensinava tudo, ó, você vai aqui, para aqui e tal, você abre o microfone, o Edel dava certo, ele te ensinava tudo, você pegava tudo direitinho. Quando o Edel abriu o microfone, dava Além Paraíba às 7 horas, você esquecia tudo, acabou. Era um desespero. Aí eu fiquei, e depois vinha o programa do Jorge Torres. O programa do Jorge Torres, ele, né, de 7, acho que até às 11, todo cheio de quadros, né? Na época era caceteira, e Uhum. você tinha que. Aqueles quadros eram uma loucura. Aí, poxa, a primeira semana foi doida. Aí, quando o Edel chegou para mim, e aí, Braga, o que está acontecendo? Dá para ficar? Eu falei, Edel, até quero ficar, mas durante o dia tá difícil aprender. Ele falou, você quer ir para madrugada? Eu falei, quer ir para noite? Não era madrugada, né? Aí eu falei, então vou. Aí eu comecei a operar das 6 à meia-noite. Aí comecei a operar o Paulo Rocha, né? Que é meu amigo, colega de teatro. Aí ficou mais fácil. Aí fiquei lá um ano à noite, de 6 à meia-noite. Depois passei para a parte da tarde, trabalhei com o Luizinho Disco, César Romero, entendeu? Depois eu fui para amanhã, né? Aí voltei para amanhã. Aí trabalhei com o Manuel Américo, trabalhei com Edson Esquitino, né? Operava o jornal Comunicação, até que surgiu
a oportunidade aí de falar no microfone, através do Manuel Américo, né? O Manuel Américo tinha um programa dele, e aí começou a Braga. Eu vou te botar para falar. Eu falei, não quero. E os operadores, né? Tudo queria falar no microfone. Claudinho. Eu falei, não tô afim não, tá, vou pro negócio é operar. Aí tava dando notícias do hospital e da polícia. Aí ele redigia, me dava, eu dou na mesa ali na Rádio Cultura ali, aquela antiga sede da Cultura ali em frente à ponte. Vamos às notícias do hospital. Aí eu começava com o hospital, polícia, e foi indo e tal. E o Manuel Américo depois saiu da rádio, entendeu? Assim, ele tinha um negócio em Volta Redonda, negócio de venda de festa, do HF. Às vezes ele tinha que viajar, eu fazia o programa para ele, e foi indo. Depois teve a saída do Jorge Torres e do César Romero, logo de uma vez, da Rádio Cultura, que foram para a Rádio Pirapitinga. E foi quando o Hélio deu a oportunidade para a gente, para mim e para o Pelezinho. Eu fazia parte da manhã e o Pelezinho fazia parte da tarde do César Romero. E aí foi embora, né? A gente foi indo. Depois entrei para a parte do jornalismo, ajudando o Reinaldo, fazia reportagem, fazia reportagem nas ruas, até o final da minha história na Rádio Cultura, que foi em 93, mais ou menos, entendeu? Ah, tá. Então aí no caso depois você ficou... A saída vinda para o Rio, como é que foi? A minha vinda para o Rio, eu saí da Rádio Cultura em 93 para 94, 93, né? Aí me formei em contabilidade, estava trabalhando no escritório de uma atacadista aí, trabalhava com o meu saudoso Jairo, lá do Morro da Conceição, e o Jorge Luiz, lá do Morro da Conceição, nosso querido Jorge, grande irmão, um abraço para ele aí, meu padrinho, saudade. Ele sempre teve assim uma promessa de trazer o Paulo. Ele sempre falava, vou levar o Paulo, vou levar o Braga, entendeu? Sempre com essa promessa. Aí um belo dia, em 1995 já, ele chegou lá no Morro lá da Conceição, um belo domingo, falou, tá saindo 2 vagas lá na Rádio Roquete Pinto, e eu tô levando o Paulo amanhã, e de repente, terça-feira você vai. Assim, do nada. E foi, né? E foi. Na época, o presidente da rádio Roquete Pinto era o Paulo Macê. Paulo Macê vem a ser o dono da Rádio Metropolitana. E o diretor artístico era o Romilson Luiz, né? Grande Romilson Luiz, um dos percussores da Rádio FM aqui do Rio de Janeiro, da Rádio Cidade, um grande amigo, aprendi muito com o Romilson Luiz. E aí eu cheguei com a cara e a coragem, né? Eu saí lá da atacadista, onde eu estava trabalhando, vim com a cara e a coragem, e numa terça-feira, né, acho que foi dia 14 de fevereiro de 95. Eu cheguei aqui, já vim para a rádio, o Paulo já estava fazendo o programa, eu me apresentei também, aí e fui ficando. E já peguei o horário da noite, de 6 à meia-noite. A rádio, na época, ela fazia uma programação de samba, né? Na época tinha tido a Rádio Tropical FM, aqui no Rio de Janeiro, que era um sucesso, né? E a Rádio Roquete Pinto, eles mudaram o nome para 94 FM, e começou com essa pegada também só de samba e pagode. De 95 a 97, 98, né? Assim, foi um sucesso total a Rádio Roquete Pinto, né? Mas fala. Pode falar. Não, você tá falando aí, mas eu vou te interromper depois. Pode continuar falando aí. Então, a gente chegou já com aquela programação de samba, e a gente tinha uma vantagem que a rádio, por ser do estado, não tinha comercial, então era só samba direto. A gente começou a fazer show, programa, foi um sucesso, né? O Paulo comandava o programa Botequim 94, depois da saída do Paulo, o retorno dele para Além Paraíba, eu que comecei a tocar o programa do Botequim 94, a gente gravava durante a semana e passava no domingo, né?
E nesse Botequim 94 eu fiz grandes entrevistas, na época com Exalta Samba, Negritude Júnior, Raça Negra, Fundo de Quintal, Legal. Paulinho da Viola, o Jair Rodrigues, né? Grandes nomes do samba, Zeca Pagodinho, todo mundo passou pelo Botequim 94. Muito bom mesmo, uma grande experiência. Você me passa uma coisa, se eu estiver enganado, você me corrige. Você não tinha esse plano seu de vir pro Rio, né? Ou tinha? Não tinha, não. Assim, tinha a promessa do Jorge Luiz, né? Uma vez a gente conversando, eu estava terminando o curso de contabilidade, né? Uhum. Ali no Colégio de Jamapará, a gente estava conversando com os professores, que a gente saía, né, para bater um papo, para tomar uma cerveja com os professores. Tava o Zeca, o saudoso Zeca, a Maria Arlene, né? Uhum. E eles perguntando, tá, e aí, Braga? Aí eu comentei com eles sobre isso. Eu falei, olha, a gente tem um plano de ir para o Rio e tal, o Jorge Luiz que ia levar, mas ficava na esperança, né? Naquela esperança, cara. Nunca pensei de vir e vim do jeito que eu vim, entendeu? Logo em seguida eu conheci a minha esposa, né? A gente se conheceu aqui em Niterói, Uhum. né? Casei-me, foi a mulher que da minha vida que alavancou assim a minha vida também, ela, minha sogra, a família dela toda, Uhum. e moramos 6 anos em Niterói, até que nós viemos para Maricá, compramos uma casa aqui em Maricá, entendeu? Quando você ouvia falar de trabalhar no Rio de Janeiro com rádio, o que você pensava? Qual foi a diferença do que você pensava e da realidade que você encontrou aí? Olha, cara, é muito, muito grande, porque assim, aqui até hoje, né, o circuito aqui é muito fechado mesmo, entendeu? Quem está no rádio está, quem não está, não está. É panela. Muita panela e muito profissional desempregado, né? A rádio evangélica tomou conta, assim, muita gente fora do ar, muita gente mesmo, e gente boa, né? E tem um grupinho, tem a sua panela, tem aquele coordenador, já tem seu time, na outra rádio tem seu time, e fica assim, fica um circuito muito fechado, né? Eu cheguei a trabalhei na Rádio Roquete Pinto, trabalhei na rádio, hoje em dia, a Rádio Livre, né? 1440 AM, trabalhei na madrugada um período também, Uhum. né? Mas eu fiquei muito, né, na Rádio Roquete Pinto, né? É a minha vida, eu tenho 31 anos de Roquete Pinto, e assim, depois desse período de samba, né, depois da mudança de governo, né, de 99, que assumiu o Garotinho, Uhum. aí eu passei para a madrugada, aí quando chegou a música nordestina na minha vida, o forró. Aí foi a minha grande paixão, entendeu? Vamos chegar lá. Assim, isso aí. Vamos chegar lá. Mas você tomou choque? Se assustou com alguma coisa? Tipo, vai ser daquele jeito, quando você chegou lá, a coisa foi totalmente diferente? Algumas coisas, né? Ainda algumas coisas, a questão de salário, entendeu? Grandes profissionais, e você tinha que, assim, eu vindo de uma cidade do interior, grandes nomes, entendeu? Eu cheguei a trabalhar na Roquete Pinto, trabalhei com Alexandre Ferreira, né, Claudinho Mil, né? Tudo isso fazia parte lá da Rádio Roquete Pinto, né? Legal, o Alexandre né? Ferreira, que está na madrugada da Rádio Tupi. até, hoje, fazia parte do quadro. E a gente bem assustado. E eles começaram a fazer festa na rádio, fazer show, né? Fazer show da rádio na quadra da Portela, aquela coisa, aquela multidão, não estava acostumado com isso. Primeiro show, né, na quadra da Portela. A gente chegou aqui em fevereiro, quando foi em agosto, fizeram um showzaço na quadra da Portela. Olha, uma loucura. Aquilo assustou, mas assustou mesmo. Mas a gente caiu para dentro, porque a gente era do teatro, né? Eu, Paulo Rocha, então não tinha esse negócio. A gente caía para dentro, subia no palco e apresentava. Fizemos muitos shows, né, em vários lugares, né, e fomos embora, né? Tinha que ser. Não podia voltar, tinha que encarar Não podia amarelar, né? Não, de jeito nenhum, entendeu? Eu quero lembrar você que esse bate-papo tem o apoio aqui da Joane Filhos Contabilidade, o escritório de contabilidade que o Gustavo Luiz usa
Tem também a Pina Serraria, né? E também a lanchonete Buy Coffee, que fica ali no centro de Belém Paraíba, na Dom Araújo, na Galeria Perácio. É, Meu amigo, você trabalha... Eu tava... Semana passada, eu bati um papo aqui com o Maurício Berger, que ele é dublador Sim. e é locutor da JB. Falei também semana retrasada. É engraçado, essa semana foi semana de locutor. E semana retrasada com o José Milson Fabiano, que tá na Tupi e tá na Paradiso Tá fazendo Good na Times. Paradiso também, isso aí. Eu fico observando que... eu tô perguntando pra você do que você se espantou por conta que eu fico vendo que a vida do locutor numa cidade grande, eu acho que em São Paulo não é diferente, é uma vida corrida. E você é um exemplo, você é mais um. Você também trabalha, tem um outro trabalho que você atende aí, e você, de madrugada, tá fazendo o programa na rádio. Essa vida sua, como é que você dorme em algum momento da vida, assim? Eu cochilo, né? Eu durmo no ônibus, durmo na rádio, durmo um pouquinho aqui em casa, entendeu? Porque o que acontece? Eu trabalho na Rádio Roquete Pinto segunda, terça, quarta e quinta, né? Ah. Sexta, sábado, domingo eu tô em casa. E tem uma outra atividade que eu tenho aqui em Maricá, né? Isso aí é uma profissão que, assim, a gente tem que se reinventar, o Gustavo. Uhum. E teve um período, né, que a situação não estava muito boa, governo do estado, essa coisa toda, e foi na época do pesão, né? Atrás do estado, eu falei, ó, tem que correr atrás de alguma outra coisa. Não posso trabalhar a madrugada toda, né? E chegar em casa, ficar deitado e olhando para cima e pronto, Uhum. né? E nada, e a conta vindo, não sei o que. Eu falei, não, quer saber de uma coisa? Aí eu, uma vez entrei num site do Inter Supermercado. Falei, vou botar lá, locutor. Botei. Aí, trabalhe conosco em Niterói, que é aqui pertinho em Maricá e tal. Um dia depois me ligaram. Ah, você escreveu? Eu falei, foi. Quer fazer um teste? Eu falei, foi. Fui lá na Dutra, lá na central do Inter. Aí fiz uma prova lá e tal, passei. Aí mandaram fazer um teste lá em Campo Grande. Eu fui. É assim, porra, a gente apresentei comício, né, para a campanha de política do Hélio Fazolato. A Uhum. gente era de rádio, de teatro. Então, para pegar um microfone e falar em uma festa, É isso aí bobeira. pra gente. Aí fiz o teste lá, o locutor de lá, um coroa, cara, um locutor mais velho lá da rede do Inter, ficou encantado. Falou, pô, você é bom pra caramba, pô, vou te mandar. Aí fiquei 1 ano e meio fazendo locução no Inter de Niterói. Eu saía da rádio, atravessava de barca, fazia e vinha para casa, dormia e tal, voltava para o Rio e tal. Depois de 1 ano e meio eu saí, continuei só na rádio. Aí abriu, aqui em 2017, lá no Inter eu entrei em 2015, fiquei em 2015 até 2016. Uhum. Foi 1 ano e 4 meses. Aí em 2017 inaugurou aqui a rede Supermarket, de supermercado, eu não sei se você conhece, Conheço. entendeu? É muito famosa, Uhum. patrocina coisa e tal. Aí tava lá, precisa-se de locutor. Aí eu botei um currículo lá. Quando eu botei o currículo lá, no mesmo dia me ligaram. Aí eu fui fazer entrevista com o diretor, que tem lá até hoje, né? Eu falo que ele é meu padrinho, coroa. Né? Ele é de Leopoldina, Ó. seu Maciel. Tem 50, 60 anos de varejo, de raio de mercado, né? E batendo papo, conversando com ele, ele falou: tá, ó, o pessoal do RH vai te procurar. Você é da onde, meu filho? Eu falei, sou de Além Paraíba. Ele, eu sou de Leopoldina, entendeu? Eu falei, pô, a família dele é de Recreio, tá? Faz aquele bate-papo. E acabei entrando. Né? Entrei em 2017, fiquei nessa pegada. E aqui em Maricá, cara, assim, hoje em dia, eu acho que eu sou mais conhecido em Maricá do que em Além Paraíba, Vai porque vendo aí. todo mundo sabe quem é o locutor, quem é o Braga, quem é o locutor do supermarket, né? Tem crianças que passam, até que eu já estou lá desde 2017. Em 2022, né? Em 2020 eu perdi a minha esposa, né? Uhum. E em 2021 eu perdi a minha família aí no Morro da Conceição, né? Meus Isso. primos, né? O Alex, o Jorjão, a Zezé, Uhum. minha tia. Então eu fiquei assim muito abalado com todas essas perdas, entendeu? Minha filha com 15 para 16 anos.
Então eu saí, eu fiquei só na rádio, minha pressão subiu, crise de ansiedade e tal. Falei, não, tenho que dedicar minha vida. Aí saí do mercado, fiquei 1 ano e meio, quase 2 anos fora, e voltei agora em 2024. Toda vez que eu ia lá fazer compra, o gerente, poxa, Braga, eu preciso de um locutor, eu preciso de alguém, pelo amor de Deus, a minha venda, como é que tá? Mercado. Aí eu voltei, né? Estou lá de volta. Assim, é um círculo de amigos que eu fiz, independente dos amigos que eu tenho em rádio, porque na rádio eu tenho, né, amigos de 30 anos, né? Eu tenho Miro Ribeiro, que é até padrinho da minha filha, trabalha lá na Roquete Pinto, é o grande nome do samba, do samba de escola de samba aqui no Rio. Ele tem um programa Vai Dar Samba há mais de 20 anos. Que legal. 25 anos. Falou, você chega em qualquer escola de samba, fala o nome do Miro, todo mundo toma benção. Na Sapucaí o pessoal passa, né, cumprimentando ele no microfone, na Roquete Pinto. A equipe da Roquete Pinto, né, em termos de carnaval, é muito conhecida. Então tem o Miro Ribeiro, tem muitos amigos assim de 30 anos de rádio. Tem o Felipe Melo, que hoje em dia está na Tupi, né, frequentava muito a minha casa, Tereza Godinho, os grandes amigos, né, da Rádio Roquete Pinto, que a gente fez ao longo do tempo, esses aí a vida toda. E agora eu montei um outro círculo de amizade, que são os amigos do supermarket, entendeu? Assim, eu sou locutor, mas assim, tem um grupo de gerentes que a gente se reúne, estão sempre aqui em casa, a gente bate papo, faz churrasco e tal, uma amizade assim saudável, gostosa também, todo mundo fala todo dia, um procura o outro todo dia, é muito legal também, né? E a gente, graças a Deus, a gente está nessa correria. Eu saio de casa às 10 horas da noite, vou para o Rio, né? Chego lá na rádio, dou uma descansada, faço meu programa até às 6, pego o ônibus, venho para cá, pego aqui no supermarket, daqui chego em casa 3 e pouca, vou dormir. Isso aí é segunda, terça, quarta e quinta, né? Sexta, sábado e domingo eu estou em casa aqui, dá para dormir, dá para botar o sono em dia, mas eu gosto dessa vida. Eu gosto de correria. Você no caso, você larga que horas lá na Roquete Pinto? 6 da manhã. Aí você pega que horas aí em Maricá? Eu pego o ônibus ali, porque a facilidade que eu tenho também, que o ônibus de viagem aqui de Maricá, o ponto dele no Castelo, é só eu descer do ônibus, eu atravesso a rua, estou na rádio, entendeu? É perto, 5 minutinhos da rádio até ao ponto do ônibus. Aí eu pego o ônibus aqui para Maricá, rapidinho, desço aqui também, perto também, então não tem muito deslocamento, entendeu? Não tem que pegar uma outra condução e vai para lá, vai para cá, é rapidinho, é tudo pertinho. Aí eu chego aqui 7h30, às vezes eu chego mais cedo, na hora que eu chego mais cedo eu saio mais cedo, aí estou em casa por volta das 3h30, 4 horas, entendeu? E quando eu estou em casa também, é o horário que eu vou dormir. É sempre depois das 4 da tarde que eu não consigo dormir mais muito cedo, entendeu? Entendi. É só impressionante. Então, a gente junta o útil, o agradável, ganha um dinheirinho, faz amigos. Você adaptou, né? Com certeza. Né? O que você arruma? Mas de madrugada, o programa seu é de que horas até que horas? O meu programa é de 3 às 6 da manhã. De 3 da manhã? De 3 às 6, de segunda a sexta-feira. Sendo que no domingo para segunda, o programa é gravado, entendeu? Sempre gravado. Porque não tem para sair daqui. Dá para sair de Maricá no domingo à noite, mas aí, né, para facilitar a minha vida, eles deixaram que o programa na segunda-feira fosse gravado. Né? Que bom. Aí eu tenho um vivo mesmo de terça, quarta, quinta e sexta, entendeu? E você faz o que para não dormir na hora do programa, meu jovem? Café, né? Mas se eu chego lá meia-noite, aí eu vou descansar. Tem lá um cantinho lá, a gente deita, dorme, acorda 2h30, faz um cafezinho, toma um café. E mete bronca. Não dá, os ouvintes, graças a Deus, Gustavo. O meu programa, o Nordeste Musical, ele fez agora no mês de maio 19 anos, entendeu? 19 anos assim de existência, na madrugada. O criador desse programa foi o saudoso Arthur Datavo. Lembro. Na época, entendeu? É ele que criou esse programa há 19 anos atrás, né? E depois veio sequência, veio uma outra presidente, a Eliana Caruso, e todos eles que passaram por lá sempre me apoiaram, né? Sempre me deixaram muita vontade, né? A minha programação quem faz sou eu, entendeu? Eu sou o único programa na rádio atualmente que bota ouvinte no ar, porque assim,
O rádio hoje em dia, né, é tudo WhatsApp, mensagens, né? Você não tem discussão, você não tem assim, um contato direto com o ouvinte, né? E eu faço esse tipo de coisa diferenciado porque eu tenho muito ouvinte deficiente visual. Legal. Deficiente visual. Alguns têm recursos para mandar mensagens pelo WhatsApp, mas outros não têm. Eles preferem ligar, porque muitos deles já têm o telefone convencional, que é mais fácil, entendeu? A tecla, então eles preferem participar. Então ainda tem, né? O presidente lá, o atual presidente da rádio, Fernando Nogueira, ele autorizou, falou, não, Braga, você pode ficar tranquilo, pode botar os seus ouvintes aí, que eu sei que na madrugada tem muita gente deficiente visual, e a gente participa. Então não dá para dormir também, porque o programa começa às 3 da manhã. Tem gente que manda mensagem, você acredita, o programa começa às 3. Tem gente que manda mensagem no WhatsApp meia-noite e meia. 1 hora já tem mensagem lá, entendeu? Doideira. Mole. Então, os ouvintes não deixam você dormir, não tem como, graças a Deus. Graças a Deus. Fico pensando aqui, aliás, quero lembrar você que está assistindo a gente aqui, para se inscrever no canal da Simples, apertar o sininho, compartilhar o nosso conteúdo e para mais pessoas ficarem sabendo da história do nosso amigo Braga Júnior, o rapaz que é de Além Paraíba e tá há quantos anos no Rio? Eu tô há 31 anos. Caramba, 31 anos, sai do Morro da Conceição, vai pro Rio de Janeiro. Do Planeta 2. Do Planeta 2, né? Isso. E sai de Além Paraíba e se torna líder de audiência nas madrugadas da Rádio Brasileira, que o Brasil todo tá ligado no programa do Braga Júnior ali na Roquete Pinto, né? É o Nordeste Musical, né? Um programa voltado para a cultura nordestina. É assim, em 99, né, quando mudaram lá a direção, eu passei a trabalhar na madrugada, mas aí fazia programa de forró, mas forró de banda, Mastruz com Leite e tal. E foi em 2007 que assumiu o Arthur da Távola, ele me botou para fazer o programa Nordeste Musical, mas ele queria um programa como a Rádio Roquete Pinto, né? E na época ficou muito tempo sem o nome Rádio Roquete Pinto. Era 94 FM, né? Então, com a volta do Arthur da Távola, assim, ele botou o nome do Roquete Pinto de novo, botou a Rádio Roquete Pinto novamente e queria uma programação voltada para a cultura, né? E na madrugada ele queria a cultura nordestina. A princípio o programa começou de 5 às 6, aí depois aumentaram de 4 às 6, aí depois, né, uma outra presidente que chegou lá, que era minha amiga Cristiane Almeida, botou para 3 às 6 da manhã, né? Então, é voltado assim, para a cultura nordestina, para a música do Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Marinês, Dominguinhos, entendeu? Flávio José, Santana. Graças a Deus, o Gustavo, nós temos assim o nosso nome lá no Nordeste, né? Tem muito cantor que sabe do nosso programa. Para você ter uma ideia, tem um cantor, não sei se você já conhece, já ouviu falar, chama-se Santana, o Cantador, entendeu? É um grande nome da música nordestina. Aí eu tenho um amigo que é o Enoque Virgulino. Enoque Virgulino, ele é do trio Virgulino, ele mora em Americana, em São Paulo. O Enoque, que é desse, me mandou no Zap uma mensagem do Santana. Aqui é o Santana Cantador, eu quero o Braga Júnior, eu quero agradecer o Braga por valorizar a cultura, a nossa cultura, dando força. Muito obrigado. Aqui quem está falando é o Santana Cantador, seu criado, tal. Eu botei no ar, porque eu mandei pro ar, uma maravilha. Eu já tinha mais outras mensagens também. Aí, o Santana veio aqui no Rio gravar o programa da Cissa Guimarães, o Sem Censura. E o meu querido amigo, eu tenho um amigo aqui que é forrozeiro, cantor, é o Marcelo Mimoso, né? Marcelo Mimoso é um grande amigo aqui, forrozeiro aqui do Rio. Ele levou o Santana para jantar lá na Barraca da Chiquita, né? Uma grande empreendedora aqui da Feira de São Cristóvão. Ela tem uma rede de restaurantes, começou na feira e tem uma rede de restaurantes aqui no Rio. Aí ele falou assim, poxa, Santana, será que você pode gravar aí uma mensagem, né, fazer uma vinhetinha aí para o programa do Braga, Nordeste Musical? Aí o Santana, peraí, mensagem Braga Júnior? Eu já gravei isso, hein?
Peraí, deixa eu ver aqui. Não, tá aqui, ó. Já mandei para ele, pra você ter uma ideia como é que é o nosso programa, entendeu? Além do Santana, eu tenho mensagens com Tom Oliveira, a Anastácia, a rainha do forró, entendeu? Manda mensagem também para o nosso programa. Flávio Leandro, são grandes nomes, Flávio José, grandes nomes da música nordestina, né, que têm um conhecimento do nosso trabalho aqui, sabe que a gente toca aqui. Quando tem lançamento, eles mandam direto para o meu WhatsApp, eu faço o lançamento, gravo, mando para eles também. É muito gratificante. E também os nomes aqui do Forró Pé de Serra, aqui do Rio de Janeiro. Nesses 19 anos de Nordeste, eu sempre fiz shows aqui no Rio de Janeiro. Toda vez que eu fazia uma festa, eu não precisava nem convidar, eu só avisava, vou fazer uma festa aqui. Quando eu via, tinha fila de forrozeiro para tocar na festa do Nordeste Musical. Graças a Deus, cara. Você hoje, eu de vez em quando eu fico ouvindo o seu programa, eu fico observando, falei, rapaz, o homem tá lá mandando, o Brasil todo te ouve. Olha, nós temos ouvintes em Brasília, né? Paraíba, né? Lá na região de Campina Grande. Tem uma cidade lá que me ouve lá no Nordeste, chama cidade de Serra Branca, entendeu? E lá, inclusive, tem uma rádio, a Rádio Serra Branca FM, tem uma amiga lá, Lúcia de Cássia, e assim, o povo ouve a Rádio Serra Branca, ela tem um programa no sábado, De Volta ao Passado, muito bom, de recordações. O pessoal ouve o programa dela no sábado e manda mensagem pro meu programa também. Os ouvintes dela são os meus, entendeu? Na Paraíba, Serra Branca, João Pessoa, hoje, por exemplo, tinha 2 pessoas de João Pessoa mandando mensagem. Teresina, no Piauí, a audiência do meu programa em Teresina, no Piauí também, assim, e eu tenho assim, a gente faz umas parcerias com alguns locutores. Eu tenho lá em Teresina, no Piauí, o meu querido Gilvan Santos. Ele tem uma rádio, a Rádio Bom Tempo FM, né? Ele participa do meu programa, eu mando um alô para o programa dele também, e a gente acaba, né, pegando os mesmos ouvintes, né, e participam do programa dele. Ele tem um programa de segunda a sexta e tem um programa do domingo, né? E lá em Teresina, muita audiência, entendeu? O pessoal de Teresina participam de monte. Rio Grande do Norte, na Bahia, Brasília, Palestina, no Pará, tem ouvinte. É o Brasil todo, São Paulo, né? No região sul também. E, assim, com a internet, com a Alexa, né? Ficou muito mais fácil. A gente viaja, a gente vai embora, entendeu? Graças a Deus, a gente só tem que agradecer. O que eu mais acho legal, né? É que você é uma pessoa simples, você não mudou. Você tá com uma notoriedade enorme no rádio e continua mesmo Braga ali do Morro da Conceição, né? Com certeza. Isso aí eu aprendi com meu pai, né? Com a simplicidade, o carinho, entendeu? Olha, já teve festas, né, que eu já fiz em determinados lugares, né? E chegar assim, tanta gente, né? E eu me senti assim, poxa, o forró assim lotado, né? E eu chegando e as pessoas cumprimentando, Braga, pô, Braga, isso, aqui, aquilo. Você não tem noção, cara, entendeu? Muito legal. Você não tem, assim, determinados lugares, coisas que você faz, que você, quando você chega, tem tanta gente, e nordestino é uma coisa assim, então, é uma pessoa, a gente muito sincera, entendeu? Muito sincera mesmo, muito humilde, né? Chega aquele pessoal assim, simples, aquele casalzinho simples, entendeu? E vai no seu forró, e vai dançar, e vai curtir uma música. É um povo muito sincero mesmo, né? E a gente, é muito gratificante isso. Eu tenho uma parceria aqui também, no Rio, com um senhor, ele chama Adélio da Silva. Seu Adélio, ele está hoje com 86 anos. Eita! O dono, eu também não peguei, né? Mas muito nordestino que estiver nos acompanhando deve saber. Muita gente que frequentou aqui o Rio de Janeiro na década de 70 sabe também. Ele era o dono do Forró Forrado, né? Um dos Já ouvi maiores falar. forrós do Rio de Janeiro. Ele é conhecido como o Gigante do Catete, né? Já ouvi O seu falar. Adélio, até hoje, né? Até hoje,
empunhando essa bandeira. Nós fizemos muitos shows juntos, fizemos na Estudantina, em Caxias, em tudo quanto é lugar. Aqui no Rio, no centro do Rio, no Passeio Público, né? Muitos lugares mesmo. Então, é um grande amigo, um grande parceiro que eu tenho na vida, é um grande mestre, 86 anos de vitalidade, vai para um forró, fica a noite inteira dançando, entendeu? E assim, ele quer fazer a festa. Às vezes ele está tomando um prejuízo danado. Eu falei assim, Adélio, sai fora disso, pelo amor de Deus. Não, deixa todo mundo se divertir, deixa o pessoal dançar, a festa está bonita. Vai vendo, hein? Mas ele, assim, foi o precursor aí do forró pé de serra, né, o forró forrado, conhecido como Gigante do Catete. O Forró Sacana até gravou essa música, né, de autoria dele, só dele. Ele tem várias músicas aí também, compostas por grandes nomes, e até hoje está aí fazendo forró. Braga, vou fazer um forró aí. Eu falei, eu vou anunciar, às vezes eu vou lá no forró dele, entendeu? E compareço, faço minha festa de aniversário. É realmente muito legal também, entendeu? Eu tenho muita ser o povo nordestino. Não. Muito agradecido ao Forró Pé de Serra. Cara. Você é um mineiro que virou praticamente nordestino, então, Você é da Paraíba? Eu falei, não sou paraibano, eu sou além paraibano, entendeu? Tem até o Paraíba no nome ali, né? Isso. As pessoas ficam vendo você, né? Deu certo. Você foi pro Rio e venceu. 2026 tá difícil de ser locutor? Olha, tá difícil. A gente tem que agradecer muito, né? Mas a gente tem muito profissional desempregado, né? Muito profissional aí desempregado mesmo. Eu tenho um amigo de rádio que ele saiu, ele era operador, um grande operador, agora que ele parece que ele voltou, mas não está assim. Ele foi trabalhar de corretor de imóveis. Entendi. Entendeu? Tem muita gente aí desempregada mesmo, o circuito está fechado, né? A gente fica pensando nos outros colegas, desiste, não dá, né? Não tem rádio para todo mundo. Né? Chega uma hora que... Fica difícil. Fica muito afunilado, né? Muito, muito mesmo, entendeu? E a panela é fechadíssima também, né? Hein? A panela é fechadíssima também. Muita coisa, muita coisa. Cada um tem seu grupo, cada um tem a sua coordenação, cada coordenador tem seu grupo de locutores, entendeu? É assim que funciona. Quem não está no meio dessa panela, não está. Eu entendo. Estamos quase encerrando aqui. Vou te perguntar, para encerrar aqui, para aquele locutor do interior que ele quer tentar cidade grande, qual é a sua dica e qual o seu conselho que está pensando em ir para o Rio de Janeiro, ir para São Paulo? Qual é a sua dica e o seu conselho? Olha, Gustavo, não desista do seu sonho, entendeu? Não desista, seja persistente, faça o melhor que você puder e quem sabe um dia acontece. Eu nunca pensei em vir para o Rio de Janeiro, trabalhar numa rádio de ponta, entendeu? Já tinha até saído da rádio, na época que eu saí daí, eu estava trabalhando num escritório de atacadista, tinha me formado em contabilidade, e eu achei que eu ia ficar por isso mesmo, e graças a Deus me abençoou, estou hoje aqui. Eu tenho que agradecer muito também a minha esposa, minha falecida esposa, a família dela, me ajudaram muito, entendeu? Meus amigos, minha família também, mas não desista dos seus sonhos, né? Tá a fim de vir, quer tentar, vem, faz um curso, estuda, e quem sabe, numa hora Deus te abençoa, abre uma porta, se não abrir uma porta, abre uma janela. Tem que tentar, né? Tem que tentar. Tem que tentar. Tive uma felicidade muito grande de ter um Jorge Luiz na minha vida, meu padrinho, agradeço ele até hoje. Teve uma época, a gente ficou um tempo sem falar um com o outro, ele veio para o Rio e depois saiu. Quando aí ele voltou para a Globo, na madrugada, o Jorge morava em Niterói. Aí ele pegava de madrugada na rádio também. Ele pegava às 3 horas da manhã, não sei. E ele saía. Antigamente tinha barca a noite inteira. Ele pegava a barca da madrugada e pegava um taxista ali na Praça 15 para ir para a Rádio Globo. Né? E todo dia ele pegava esse mesmo taxista. Já até faleceu o Luizinho, amigo nosso. Ele pegava o taxista, quando ele entrava no táxi, o Luizinho estava me escutando, estava me ouvindo. Entendeu? Que legal.
esse garoto aí é meu afilhado. Daquele jeito. Do jeito que ele fala mesmo. Esse garoto aí é meu afilhado, eu trouxe ele pra cá. Tá? Aí o cara pegou, Braga, eu falei, porra, a gente já tinha um tempão por causa da vida corrida e tal, e ele também tinha saído, tinha voltado para limpar, e depois ele voltou pra Globo, né? Aí ele começou a trabalhar, e, olha, aí dali pra cá, a gente sempre tá sempre em contato um com o outro, né? Um grande amigo. Eu sempre acompanhava o programa dele na juventude, pelas manhãs, quando eu estava voltando Uhum. lá do Rio, né, aqui para Maricá, sempre acompanhava o programa dele, aquele jeitão dele, Aí você que falando. falava, né? Ele que me trouxe pro Rio. Isso aí. E eu sempre falo isso lá no Nordeste Musical, lá na Roquete Pinto, e Uhum. tem muita gente da madrugada que ouvia o programa da madrugada do Jorge, né? Pô, cadê o Jorge e tal? Tá onde? Você falou do Jorge Luiz, aí eu ouvia muito ele. Né? Um dos grandes nomes, é um grande professor, e um outro que eu ouvia de madrugada, teve uma vez que teve uma festa aqui no Rio, Uhum. né? E ele estava. E eu ouvia na madrugada ele, o Adeuson Alves. Adeuson Entendeu? Alves. O amigo da madrugada. Eu sempre Isso. ouvi o som, me espelhava muito nele. Eu falei, cara, que programa é esse? E assim, teve um dia que teve uma festa aqui em homenagem a um forrozeiro que estava doente, né? Uhum. Fizemos uma festa para poder arrecadar fundos e chamou todo mundo da rádio, da madrugada e tal. O Deusão estava com o programa na Rádio MEC na época, entendeu? E ele estava nesse evento. Aí eu falei assim, gente, eu ouvia, eu era assim apaixonado pelo programa do Adelson, eu tinha ele como um grande ídolo, né? Um grande admirava muito o trabalho dele, e hoje nós estamos na mesma festa, de igual para igual, como 2 locutores convidados. Olha, aquilo ali foi maravilhoso. Tirou onda, entendeu? hein? Não era muito, muito legal mesmo, entendeu? A gente precisa, né, de pessoas pra ajudar a gente, né? A gente não consegue nada sozinho, né? Não, de jeito nenhum. Eu entendeu? lembro do Paulo Rocha me levando pra 102 FM, né? Olha só. E eu te contei isso, né, fora do ar aqui. Ele ficou eu tava nervoso. Ele ficou comigo até das 10 horas da manhã até as 2 da madrugada lá comigo. E tem o Jorge A madrugada toda. Né? Paulo, poxa, nós viemos para o Rio juntos, né? Moramos juntos aqui no Rio, em Niterói, em São Gonçalo, entendeu? Dividimos apartamento, dividimos comida, dividimos janta, entendeu? tudo, né? Tem história pra contar, né? Muita coisa. Entendeu? Muito bem, meu amigo Braga Júnior, que participou com a gente aqui desse podcast. Eu tava aqui ansioso pra trocar essa ideia com esse rapaz, mas quando a gente fala de profissional do rádio numa cidade grande, né? A gente fica preocupado por conta da agenda louca desses homens, né? E graças a Deus, mas quando você tem pessoas assim, com essa boa vontade, esse carinho com a gente pra poder atender a gente, pra gente poder porque tem que trazer pessoas aqui pro podcast que são interessantes pra vocês saberem matar a saudade, como é o caso aqui do Braga, e ouvir histórias, né, que é interessante. Lembrando também que é o seguinte, vamos daqui a pouco estar com esse bate-papo disponível no Spotify também. E vai ter os cortes também desse bate-papo aqui também. Meu amigo Braga Júnior, que tá apaixonado, né? Hoje é dia dos namorados. Pra você ter ideia, hoje é dia dos namorados, o cara me para um pouco a vida dele pra dar atenção pro Gustavo Luiz em Além Paraíba. Então, tem que dar valor pra esses homens, né? Manda um abraço pra tua esposa, que é nordestina. A Nazaré, a minha atual esposa, né? É nordestina, é alagoana. Alagoana. Né? Minha aqui. Muito tá aqui, já tá esperando aqui pra gente fazer uma noite de dia dos namorados. Ei, aqui, papai. né? Aí tá nós. Deus me abençoou, né? Eu tive a Fabiane, minha primeira esposa, nós vivemos 25 anos juntos. Ela partiu, Deus levou, e Deus ainda me deu o presente, me deu a oportunidade de ser feliz novamente ao lado da Nazaré, a minha atual esposa. E lasqueira, já fez a declaração de amor já, ué. A minha filha, Ana Luísa, está com 20 anos, hoje ela está em Niterói. Ela foi para casa da minha sobrinha em Niterói, vai passar o final de semana lá. E é a nossa vida aqui, graças a Deus. Olha, Gustavo, eu que tenho que te agradecer por essa lembrança, por esse carinho. A gente já está em contato já há um tempão para poder fazer esse bate-papo. Leva o meu abraço aos meus queridos amigos aí do rádio, em especial meu querido
Manuel Américo, Reinaldo Tavares, né? Que me aturou muito. Na época eu era muito. Não era esse Braga Júnior centrado, amigo, né? Esse Braga Júnior, chefe de família, né? Maduro. Era novo, a gente fazia muita coisa, muita loucura, e quem aturava nossas loucuras era o Reinaldo, era o Manuel, tomava tanto esporro do Hélio Fazolato, mas hoje em dia a gente está aí, graças a Deus, né? Aqui em Maricá, outro ponto positivo da minha vida é a cidade de Maricá, lugar que eu escolhi assim para viver, onde eu comprei aqui a nossa casa, eu e minha esposa, e é um lugar, graças a Deus, ainda está agora muito badalada pela a grande divulgação que fazem de Maricá, então está tendo assim um pouco de badalação. Mas onde eu moro, por exemplo, eu estou a 10 minutos do centro de Maricá, estou a 10 minutos aqui do Hospital Central, estou a 10 minutos, 15 minutos da rodoviária, mas ao mesmo tempo eu estou numa tranquilidade, ninguém me incomoda, não vejo ninguém, lugar tranquilo, tem uma reserva aqui atrás de casa, olha, é uma beleza. Maricá também é uma grande maravilha, uma grande bênção na minha vida. E olha, muito obrigado, tá? Eu quero dar um abraço, Gustavo, mandar um abraço para toda a minha família Braga, meus primos, né? A minha família lá no Morro da Conceição, meus sobrinhos que ainda estão por lá, e a minha comunidade lá, né? O Planeta 2, eu não sei se você sabe, esse nome, né, Planeta 2, quem botou foi meu saudoso tio Japona, ele e o Tuquinha, e o Isaías, né, que eram lá do Morro da Conceição, Não sabia. esse nome aí, o Planeta 2. E foram os fundadores aí do agora Escola de Samba, né, Planeta 2, né? E acabou ficando aí, nomeando esse bairro, a parte alta do Morro da Conceição, como lá no Planeta 2. Um abraço para o povo amigo do Morro da Conceição, pessoal da União da Colina também. Alô, a moçada aí, um abraço para todos vocês. Saudade desse povo amigo. Gustavo, muito obrigado por essa oportunidade. Eu que só tenho a agradecer, né, por você lembrar desse seu amigo aqui. Valeu, querido. E manda abraço para os seus ouvintes também, da madrugada aí, ué. Isso, né? Os ouvintes aí do Nordeste Musical que acompanham aí o programa Nordeste Musical de segunda a sexta-feira. E você também de Além Paraíba pode ouvir aí através da Alexa, né, do Rádios Net, de 3 às 6 da manhã. O melhor do forró pé de serra, da cultura nordestina. Lá a gente coloca coco, embolada, shot, baião, chachado. Muitos poetas nordestinos também, a gente também busca essa vibe, né? Os poetas nordestinos, os violeiros, os repentistas, né? Tudo isso você encontra lá. Cordel. Cordel também, né? Temos literatura de cordel, tem muito poeta também fazendo muito trabalho legal, desconhecido, né? Muita gente não conhece lá no Nordeste, mas aqui no Sudeste não chega. E a gente chega com esse pessoal todo para cá. E sem contar também uma garotada nova, né? Que está aí tocando sanfona, está fazendo um forró maravilhoso, muito bom mesmo. E a gente vai descobrindo e vai tocando aqui. Aqui... Valeu, querido. Pode falar. Não, pode ficar à vontade. Não, e aqui só fala mais de Patati, como é que fala? Patativa do Nordeste, é uma coisa assim. Patativa do Assaré. Do Assaré. Aqui pra gente mais... né? Entendeu? Assim, tem os grandes nomes, né? Luiz Gonzaga, tem Dominguinhos, né? Jackson do Pandeiro, a Marinês, né? Genival Lacerda. Agora tem uma galera boa, né? Por exemplo, o Luiz Gonzaga, né? O Dominguinhos era discípulo de Luiz Gonzaga. O Dominguinhos deixou uma legião de discípulos também. Deixou o Mestrinho, né? O Mestrinho que agora está fazendo um trabalho com João Gomes e JP, deixou o Valdones, deixou o Cezinha do acordeon, entendeu? São grandes nomes também que estão aí, e agora está vindo uma garotada nova, tem a Lara Amélia, que é filha do Flávio José, tem a Laís Amaro, né, e a Luísa Amaro, são duas irmãs, né, a Laís acho que participou do programa lá da Globo também, né, tem Bela Rayane, olha, tem Maria Luísa, muita gente boa, e mulheres também, né? Mulheres forrozeiras. E nós continuamos aí sendo brindados com a voz de Anastácia, né? Que ainda está aí, né, fazendo muito sucesso, e muitos grandes nomes aí no Nordeste, o Tom Oliveira, Flávio José. Esse mês de junho, por exemplo, a gente levanta uma questão, desculpe me alongar mais um pouquinho. Não, pode falar. A gente
levanta uma questão, o que que acontece? É o forró, é o pé de serra lá no Nordeste, o São João, que está cada vez mais o forró perdendo espaço, Uhum. né? Nós temos aí o Flávio José e outros grandes nomes que estão aí, né, numa campanha, porque o que acontece? Você lá na festa de Barretos, você não vê um cantor de pé de serra, você não Não. vê um nordestino fazendo festa, entendeu? Lá é sertanejo fechado, Uhum. né? Contra, né? Mas acontece que no Nordeste, a festa de São João, você pega a programação do São João de Campina Grande e do São João de Caruaru, que são as maiores cidades, né? Você tem muito pouco forró pé de serra, muito pouco trio de pé de serra. Aí você tem muito sertanejo, você tem axé, você tem pagode, entendeu? Teve um período que teve até o Alok lá em Campina Grande, entendeu? Ó. E isso tem gerado muita polêmica, né? Os verdadeiros nomes que começaram aquela festa de Campina Grande, começaram aquele forró, aquele São João forte no Nordeste, e estão perdendo cada vez mais o seu espaço. Ano passado teve um episódio com o Flávio José, que pediram para ele fazer 1 hora, o show dele de 1 hora e meia, pediram para ele fazer 1 hora de show somente, para poder entrar um sertanejo logo em seguida. Isso aí gerou um protesto muito grande, e esse ano não está sendo diferente. Eu estou para te dizer que aqui no Sudeste, no Rio de Janeiro, Uhum. eu pego com os amigos, eu tenho muita gente, né, forrozeira, eles estão todos com a agenda cheia. Se você precisar de um forrozeiro hoje, aqui no Rio, para fazer um contrato, você não tem, porque graças a Deus todo mundo está tocando, todo mundo está fazendo sua festa, está fazendo festa particular, festa em condomínio, fazendo show, está todo mundo com a sua agenda cheia. Mas assim, está tendo muito mais forró pé de serra aqui no Sudeste do que lá no Nordeste. Ainda bem que tem uma voz igual a tua para poder defender essa turma aí, né? A gente fala, tem os nossos amigos, o Marcelo Mimoso, tem uns outros nomes também que vão lá para o ar, falam, fazem protesto, mas infelizmente não tem jeito, né? E, por exemplo, fizeram o Ministério Público da Bahia fez um movimento, né, contra os grandes cachês, né, para combater os grandes cachês, porque tem cidadezinha pequena lá. E o que acontece? A cidade lá gasta milhões com grandes nomes de sertanejo e tal, mas infelizmente nessa guerra colocaram o nome do Flávio José. Uhum. Entendeu? Mas esquecendo que o Flávio José é um grande nome para a cultura nordestina. É um grande nome que representa, né, o forró pé de serra. Ele já estava com a agenda dele toda fechada para a Bahia e ele não pôde fazer. Foi cancelado todos os shows da Bahia em o Ministério Público, atacando os grandes shows, os grandes cachês, né, de sertanejo, mas esqueceu, né, e colocou o Flávio José nesse bolo também. E o Flávio José é um cara que não precisa financeiramente, né, de grande, mas o cara tem nome, né, o show dele é grandioso, né, e estava no patamar desses grandes cachês, mas acontece que é um nome que não pode ficar de fora. De forma alguma. E tá muita cidade do Nordeste, não só ele, como muitos outros aí. Em Campina Grande eles botam Elba Ramalho, botam não sei mais quem, botam Santana, mais um outro, o resto não tem nada a ver com forró, não tem nada a ver com São João, não tem nada a ver com pé de serra, a cultura nordestina fica lá fora. Ainda bem que tem o Braga Júnior para poder ser a voz dessa turma aí. Estamos defendendo essa bandeira. Enquanto nos permitir, a gente está defendendo. Eu quero agradecer muito, né, a presidência da Rádio Roquete Pinto, no atual presidente, Fernando Nogueira, que me dá total autonomia para tocar o meu programa. Ouve o programa. Né, um dia desse eu estava agradecendo ele por ele ter deixado participações no ar dos deficientes visuais, e não sei o quê, e fazendo um agradecimento 4h30 da manhã. Daqui a pouco eu olho no meu WhatsApp, tá ele lá. Muito obrigado, Braga, pelas suas palavras. Vai vendo aí. O cara tá ligado no celular, uai. Certo, querido. Olha, um abraço, Gustavo. Muito obrigado aí por essa oportunidade. Um beijo carinhoso e um abraço a esse povo amigo de Além Paraíba. Muita saudade de todos os amigos aí. Bom demais. Querido. Meu grande amigo Braga Júnior hoje participando com a gente aqui.
E a você que está nos assistindo, lembrando, daqui a pouco vai estar liberado aí pra gente o nosso bate-papo no Spotify e os cortes aqui. Seja bem-vindo, eu sou Gustavo Luiz, esse aqui foi o Braga Júnior e esse foi mais um episódio do Simplecast. Um abração pra você, Braga!